começa com um ato de simpatia. Já parou para pensar nisso? Todo abuso, seja ele emocional, seja ele sexual, seja ele espiritual, seja ele familiar, seja ele de qualquer cunho, todo abuso começa com um ato de simpatia. A aproximação é sempre simpática. Aquele que tem um interesse em abusar da sua posição profissional, do seu status religioso, da sua condição financeira, da sua condição de poder em relação àquele que ele quer como alvo do seu abuso, do seu poder, ele sempre vai fazer a aproximação com simpatia. E deixa eu exemplificar isso. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Você lembra? Quem lembra? Só para eu saber. Ok, bacana. O diabo se aproximou quando o Espírito Santo o leva para o deserto, justamente para ser tentado pelo diabo. Está escrito exatamente desse jeito: o Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi um espírito maligno, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus. O que me leva sempre a deduzir que não importa onde você está, se você ama Jesus e entregou o seu coração para Ele, o Espírito Santo está com você. Você tem que dar glória a Deus. Não importa qual é a situação e qual é a condição em que você se encontra agora, o Espírito Santo não te deixou aí e foi embora. Ele está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é a primeira coisa. Mas Jesus faz o seu jejum de 40 dias e 40 noites para iniciar o seu ministério, e ele está lá no deserto, mas não está sozinho. Diga: eu posso estar no deserto. Diga: mas eu nunca estarei sozinho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus está no deserto, ele não está sozinho, e o tentador se aproxima com um ato de simpatia. Você não é filho de Deus? Opa, se você é filho de Deus, então manda essas pedras se transformarem em pães. Eu estou tão preocupado com a tua fome, mas eu estou tão preocupado com você, que eu quero te fazer lembrar que, como filho de Deus, você não merece estar passando por isso. Você não merece estar passando por essa situação. Você não merece estar passando por essa crise. Você não merece estar passando por esse desespero. Faz o seguinte: eu tenho a solução. Eu tenho a resposta. Eu tenho. Então faz assim: transforma essas pedras em pães. Jesus, diferente da maioria de nós, não caiu na lábia do diabo. Por que eu falo diferente de nós? A gente passa por um aperto financeiro, aí de repente aparece no nosso celular: ganhe dinheiro fácil. A gente vai e clica. Né? Eu tenho 7 passos para você ganhar dinheiro. Clica. Descubra como ser rico investindo R$100. A gente clica. A gente cai. Jesus não caiu, ele virou e falou assim: só que você esqueceu de uma coisa: nem só do pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede dos lábios de Deus. E saiu e foi continuar a sua caminhada, o seu propósito. Porque quem tem propósito não se detém por causa das lutas. Ouviu isso, galera? Você ouviu? Não, se você não ouviu, eu tenho que repetir. Quem tem propósito não se detém por causa das lutas. Ei? Eu acho que você não entendeu. Acho que você não entendeu, porque isso é um recado para mim. Quem tem propósito não se detém por causa das lutas. É porque, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. A minha luta é muito maior do que... Gente, ninguém aqui tem lutômetro. Tem lutômetro aí, Josias? O que é lutômetro? É a vara de medir luta. Então para de se comparar com o outro. Para de comparar a sua luta com a luta do outro.
pode se deter por causa das lutas, porque você tem propósito. Aleluia. Mas todo abuso começa com uma aproximação de simpatia. E no caso, Satanás foi até empático com Jesus. O cara, você está com fome. Cara, você está passando por essa situação, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus mesmo, e eu estou preocupado com você, transforma as pedras. Não satisfeito com a resposta de Jesus, ele sai, mas ele vai atrás de Jesus e pega Jesus e leva para o alto, fala assim: ó, você vai pular daqui lá embaixo, para chamar a atenção de Deus, porque a luta que você está passando, você tem que chamar a atenção de Deus. O problema que você está passando, Deus esqueceu de você. Você tem que fazer algo extraordinário para Deus voltar a olhar para você. Cara, filho de Deus não pode estar passando por essas coisas, não. Filha de Deus não pode estar passando. Pula, faz algo aí que Deus vai assustar. E logo que ele assustar, você pega ele no contrapasso e fala: você está aí, né, Deus? Agora. Aí Jesus vira e fala assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quem tem propósito sabe que Deus não esquece da sua vida. A primeira coisa, quem tem propósito não se detém pelas lutas, e quem tem propósito sabe que Deus não te esqueceu. Quando foi que Deus te esqueceu? Pastor, eu estava passando por aquela situação e ninguém estava me vendo, Deus estava te vendo. Onde é que estava Deus quando eu passei pelo abuso? Onde é que estava Deus quando eu estava sofrendo? Posso dizer onde estava Deus? Sofrendo junto com você, por causa da escolha de alguém que resolveu desprezar a presença dele. Mas sabe onde também Deus estava? Preservando a sua vida, para hoje te dizer: eu preservei você porque te amo e nunca te esqueci. Aleluia. Todo abuso começa com um ato de simpatia, com um ato de empatia. Mas quem tem propósito não se detém pelas lutas. Quem tem propósito lembra que Deus nunca esqueceu da sua vida. E por terceira vez, Satanás leva Jesus para um alto monte, mostra todos os reinos, todas as coisas, e ele se revela. Aquilo que era simpatia e empatia agora começa a se revelar. A face verdadeira do abuso, a face verdadeira do abusador. Tudo isso eu vou te dar se prostrado me adorares. Mais ou menos o que ele estava falando é: Deus te esqueceu e virou as costas para você, mas eu não. Eu posso te dar o que você precisa e o que você merece. Basta você me adorar. O que o diabo quer não é satisfazer a sua fome. O que o diabo quer não é satisfazer a sua vingança e a justiça na sua vida. O que o diabo quer não é resolver os seus problemas. O que o diabo quer é apenas mais um adorador dele. E nesse momento, quem tem propósito tem autoridade, mesmo no meio do deserto. Quem dá glória a Deus? Talvez eu tenha que te dar a base bíblica para você dar glória a Deus, né? Jesus não responde mais nada. Jesus só fala em baixo e bom tom: ou você acha que Jesus gritou? Não, ele não gritou, ele não tinha força para ele. Mas ele falou: sai, Satanás. E o diabo saiu. E diz a palavra: vieram os anjos e serviram Jesus o banquete que ele precisava. Não foi pedra transformada em pão, não foi riqueza amealhada ou adquirida em favores que de alguma maneira tentaram a Deus. Não foi nada disso. Não foi nada que chamasse a atenção de Deus, porque Deus também nunca saiu de perto de você. Deus nunca tirou os olhos de você. Nunca, jamais. Quem tem propósito
tem autoridade, mesmo no meio da luta. Mesmo que você ache que você não tem força, você tem autoridade. Para quê, pastor? Se você quiser, tá? Aqui você é livre, até para não repetir o que o pastor manda repetir, combinado? Mas se você quiser e querer, levanta a sua mão direita e você vai dizer: sai, Satanás, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Você tem autoridade no meio dessa luta, você tem autoridade, você pode mandar, você precisa ordenar que ele saia agora, que ele solte agora o que é teu, que ele solte tua família, que ele solte suas emoções, que ele solte suas finanças, que ele solte o seu trabalho, que ele solte o seu estudo, que ele solte sua saúde, em nome de Jesus. Que todo abusador reconhece a vossa autoridade quando dita em nome de Jesus. Não é a placa da igreja, não é a vestimenta do pastor, não é o tom de voz, não é o estilo da pregação, mas é o estilo da intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você tem autoridade. E essa luta vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo abusador e todo abuso começa na simpatia, se estabelece nas ofertas irrecusáveis, sabe? Tudo isso te darei se prostrado me adorares, transforma porque eu estou preocupado, faz isso, faz aquilo, mas revela a sua face quando você se firma no seu propósito. Pode ser que até agora você não tenha visto a face do abusador espiritual, que tem abusado de você, que tem rido na sua cara, que tem gargalhado porque você não é próspero, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Nada disso vai dizer se Deus está ou não com você, absolutamente. Mas ele inventa essa história e essas modas para tentar te aprisionar nessa situação. Pode ser que você conheça aqui a história de uma pessoa ou duas que passaram por abusos. Você vai lembrar exatamente isso. Todos eles começaram com um ato de gentileza. Uma bala que se oferece para uma criança, um brinquedo que se oferece. Tá? Eu morei num bairro onde os jovens todos eram cooptados, todos eram subtraídos de alguma forma. Os jovens eram vistos como alvo dos grandes empresários da grande cidade, da capital, que vinham no bairro onde eu morava. E eles paravam com os carrões e viam os meninos assentados, brincando, e falavam assim: e aí, está usando esse tênis aí, que tal você usar o tênis de marca? Aí ele pegava uma caixa daquele tênis, falava: aqui ó, só preciso que você faça um favor para mim, pequeno, não é nada perigoso, não é nada ruim, é que eu não posso chegar ali, porque explicava alguma coisa. E isso capturava o coração daqueles meninos e transformava aqueles meninos em mulas. Exatamente como você entendeu, mulas é aquela figura que transporta a droga de um lugar para o outro sem saber que é droga. Armas de um lugar para o outro sem saber que são armas. Há poucos dias eu ouvi a história de uma menina, hoje senhora, que foi abusada pelo próprio avô. Abusada pelo próprio avô desde criança. O avô abusava dela, das irmãs dela e dos primos dela, sexualmente. E você sabe quem era o avô? Pastor da igreja. Pastor da igreja.
E tudo começava com uma brincadeirinha. Brincadeirinha. Morei em algumas cidades, em alguns bairros, onde eu ouvi histórias de uma menina que chegou aos prantos para mim e falou: pastor, eu não aguento mais, eu vou tirar minha vida. Por quê? Porque eu descobri que o que o meu pai, e ela com 15 anos de idade, eu descobri que o que o meu pai fazia comigo não era nada de brincadeira. Eu posso estar grávida dele. E começava com uma brincadeira. Minha namoradinha, meu namoradinho, deixa eu te dar um beijinho. Toda blusa começa com um ato de gentileza. Nenhum abusador vai chegar dizendo: olha, eu sou o abusador, eu quero arrasar com sua vida. Não, esquece. Só que a maioria das pessoas abusadas correm alguns grandes riscos. Primeiro, se sentir aprisionada e eternamente aprisionada naquela situação. Segundo, se sentir culpada por estar passando por aquilo. Por que elas não se libertam? Porque a ameaça faz com que eles se sintam o quê? Culpados. Ó, se você disser alguma coisa, eu vou falar que foi você que veio em cima de mim, foi você que fez isso, foi você que fez aquilo. E fica enclausurada, apertada naquela situação, sem condição de sair. E a culpa faz com que ele entre num parafuso emocional e espiritual a ponto de gerar até suicídio. Hoje, em nome de Jesus, essa palavra chegando tanto ao seu coração, você vai poder ajudar alguém, como quando chegar na internet ao coração de alguém, também vai chegar a libertação do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não está preso nisso para sempre, em nome de Jesus. Segundo, você não tem culpa nenhuma disso. Terceiro, você pode se libertar hoje, em nome do Senhor. Essa mensagem é engraçado, eu estava conversando com a Rafinha e ela mostrou uma música. E a música dizia justamente esse nome, Johnstown. E eu lembrei de Johnstown, uma cidade e um evento que marcou a história da humanidade para sempre. Provavelmente o segundo ato, a segunda tragédia que mais envolveu pessoas, a segunda maior, depois de 11 de setembro. Até então, até 11 de setembro era a maior tragédia, né, que envolvia suicídio, que envolvia morte em massa, até 11 de setembro. Vai completar no mês de novembro desse ano 47 anos. O maior massacre religioso de abuso espiritual na cidade de Johnstown. Tudo começou quando um pastor dos anos 50, Jim Jones, pastor pentecostal, mas muito interessado nas causas sociais, muito interessado nas minorias, muito interessado na questão da segregação, para dar uma resposta à segregação racial nos Estados Unidos. Ele chegou a receber um prêmio Martin Luther King nos anos 60, de tanto que ele era empenhado nessa situação, de tanto que ele se aproximou dessas minorias, dos negros, principalmente nos Estados Unidos, dos negros e dos pobres, para dar a eles uma mão, um socorro, para prestar a eles a sua solidariedade. Depois se descobriu que ele bebeu de Stalin, de Karl Marx e até de Hitler, as suas ideologias. Não que quem leia essas coisas, ou essa literatura, é psicopata. Eu creio que todo mundo tem que ler tudo. Mas a Bíblia diz o quê? Leia tudo, retém o que é bom. Você me entende?
mas ele reteve justamente o que depois se revelaria como o maior abusador espiritual da história humana. Jim Jones começou a fazer crescer a sua igreja, lidando e atuando para levar às minorias comida, abrigo, e começou a adotar crianças negras e pobres e a trazer para dentro da sua casa. Até então era uma figura muito carismática, muito emblemática e muito bem vista por toda a sociedade, pelos políticos, pelos artistas, por todo mundo. Todo mundo dele começou a crescer nessa situação. Até que, antes mesmo dele fazer qualquer tipo de movimento para revelar aquilo que ele queria, nos anos 60, ele se muda para Belo Horizonte, aqui, para a nossa capital. E ele mora em Belo Horizonte durante um tempo. Mas como ele não falava português e o inglês dele era muito difícil da galera entender, ele não teve espaço aqui. E o que ele fez? Ele se localizou, ele comprou um terreno muito grande na Guiana Francesa, aqui no norte da América do Sul. Terreno muito grande. E ele trouxe toda a igreja dos Estados Unidos para cá. Mas antes, olha o que ele faz. Ele vira para todas as mulheres e fala assim: a partir de hoje, para que nós possamos sair do nosso país e ir para lá, todas vocês têm que se divorciar dos seus maridos e casarem-se comigo. Segundo, para que eu possa dar a vocês apoio e cobertura espiritual e familiar, todos os seus filhos agora serão adotados por mim. E eu não serei só pastor de vocês, eu serei o marido de todos e o pai de todos. E ele consegue trazer para a Guiana Francesa mais de 900 pessoas, muito mais de 900 pessoas. E começa a falar com eles e a pregar para eles que qualquer um que atrapalhasse o projeto de vida deles viria do diabo, porque mais valia que eles morressem para ver a glória de Deus do que eles vivessem mais 10 dias sem ver a glória do Senhor. Eles estavam ali naquele lugar se preparando para o dia da manifestação poderosa de Jesus na vida deles. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele repetia esse versículo, que é um versículo da palavra de Deus, todos os dias na cabeça deles. E todos os dias, a cada semana, ele fazia com que todos aqueles que estavam ali treinassem um suicídio coletivo. Começou a perceber? No ano de 1977, ele revelou a sua face. E ele falou: eu sou a encarnação de Jesus e de Buda. E eu estou aqui para ser a manifestação de Deus na vida de você. Nesse ponto, todos já estavam acostumados com o Johnstown. Todos já estavam sendo bem servidos e já não queriam sair daí, porque era cômodo ficar aí, receber aquela cobertura espiritual, receber aquela cobertura paterna. Era seguro estar aí. Pisar fora daí era uma ameaça que abalava o coração. Mas eles começaram a sentir algo estranho no coração. Eles começaram a tentar fugir, e todos aqueles que tentavam fugir eram severamente castigados. E em novembro, dia 18 de novembro de 1977, 78, se não me engano, 1978, uma comitiva dos Estados Unidos, deputados, senadores e jornalistas, vão a Johnstown para investigar denúncias de abusos e maltratos, porque muitas famílias que ficaram porque os seus filhos foram adotados pelo Jim Jones denunciaram toda a farsa, denunciaram todo o abuso, e eles foram lá
Resultado: todos eles foram assassinados por Jim Jones e pelas pessoas que estavam lá. Isso ganhou uma repercussão tão grande, porque o plano deles descoberto, ele orientou que todas as pessoas tomassem veneno e suicidassem. 908 pessoas, 911 pessoas morreram ou por suicídio, ou por facadas, ou por tiros dados pela guarda de Jim Jones. E ele mesmo suicidou na beira da praia, numa cadeira de praia, com um tiro na cabeça. Todo abuso começa com um ato de gentileza. Todo abuso se fortalece nas ofertas irresistíveis. Mas todo abuso começa a mostrar sua cara quando você se rebela contra a situação. Até então, as pessoas estavam acostumadas com aquilo e aquilo não fazia tanta diferença. Mas quando eles levantaram a cabeça, quando eles abriram o coração, quando eles clamaram por socorro, as coisas começaram a mudar na vida deles. E para a honra e glória do Senhor, pelo menos 35 pessoas sobreviveram àqueles ataques. Algumas porque estavam na mata buscando mantimento, e outras fizeram o contrário. Antes eles tinham que dar o veneno para as crianças e depois tomarem. Algumas crianças sobreviveram porque os pais, com dó de fazer alguma coisa contra as crianças, deram calmante para as crianças e deitaram sobre elas. E algumas conseguiram sobreviver assim. Mais de 900 pessoas compraram a ideia de um abusador. Em um dos depoimentos que nós vimos hoje, um dos guardas da guarda de Jim Jones falava assim: eu vi uma jovem, menos de 30 anos, dar o veneno para sua criança e depois tomar. E ela fez isso por livre e espontânea vontade. Ela não foi forçada a fazer isso. Como não foi forçada? Ela foi induzida. Ela foi manipulada. Assim como a maioria das pessoas que sofrem abuso pensam que estão fazendo coisas por si mesmas. Ontem, ou hoje, foi ontem. Ontem eu contei a história aqui da filha do Fiotão. Foi ontem? Ontem. A filha do Fiotão, uma menina de 19 anos que eu conheci em Itueta. Ela, quando eu a conheci, ela já estava sem um dos braços, sem uma das pernas, uma das mãos já não tinha mais alguns dedos, e ela tinha marcas. Uma figura muito querida dentro de Itueta. Era um bêbado. Sabe aqueles bêbados queridos que tem em cidade pequena? Quem conhece cidade pequena, cidade muito pequena, sempre tem um bêbado que é muito querido, que mexe com todo mundo, que brinca com todo mundo. Esse era o Fiotão. Fiotão fazia isso. Mas ele levou a filha da capital para morar em Itueta. E eu percebi a condição daquela menina. Eu me sentei com ela do lado de fora da minha casa para conhecer a história dela, e ela me contou. Ela estava passando por um tempo de depressão muito grande, de angústia, de lutas, no centro da capital, da nossa capital. E ela estava andando no meio da rua e de repente ela ouviu uma voz que dizia para ela assim: ninguém se importa com você, ninguém dá atenção a você, ninguém ama você. Você quer ver uma coisa? Entra naquele prédio ali e vai até no alto lá, ninguém vai olhar para você, ninguém vai te perguntar nada, porque você não presta para ninguém, você não é amado por ninguém. Sabe o que ela fez, gente? Ela entrou no prédio, entrou no saguão do prédio, e ninguém percebeu que ela estava por ali. Ninguém deu atenção a ela. A voz virou para ela e falou assim: viu? Você é invisível. Ninguém ama você.
Ninguém gosta de você. Entra no elevador e vai para o 10º andar. E ela foi. As pessoas estavam com ela no elevador, mas ela estava sozinha, solitária, naquela luta. E ela subiu. E quando chegou lá, ela falou, a voz virou para ela e falou assim: você viu? Ninguém perguntou para você ir. Você não é amado. Ninguém se importa com você. Agora vai lá para cima, que eu vou te mostrar umas coisas. E ela foi. E ela ficou na beira do edifício lá em cima, olhando para baixo. E a voz virou para ela e falou assim: você viu? Ninguém se importou com você. Ninguém gosta de você. Ninguém dá atenção para você. Pula. Pula. Nem vai ser notícia. Nem vai ser notícia. E ela pulou. Mas enquanto ela estava pulando, ela me falou. Eu comecei a gritar: socorro, meu Deus, olha a besteira que eu fiz. Tem misericórdia de mim, meu Deus. E ela foi caindo. O corpo dela bateu na fiação elétrica dos postes, onde ficaram um braço e uma perna, pelo curto elétrico. E ela caiu em cima do carro. Então a queda do 10º andar foi amortecida pelos fios elétricos e pelo carro que estava lá embaixo. Ela teve muitas marcas, mas ela não morreu. E ela chorando dizia para mim: por que eu fiquei assim? E eu virava para ela e falava: eu não sei por que você ficou assim. Eu não tenho resposta para você. Não adianta, eu não sou o sabe-tudo. Mas uma coisa eu vou te dizer: se você está aqui é porque Deus tem um projeto na sua vida. Se você está vivo é porque Deus tem algo a fazer através de você. Se você está aqui é porque Deus se interessa tanto por sua vida, que Ele não quer só olhar para você, Ele quer usar você, Ele quer falar através de você, Ele quer falar com as pessoas que Ele atende um clamor, assim como atendeu o seu clamor enquanto você estava caindo. Ele preservou a sua vida porque Ele te ama e tem propósito na sua história. E naquele dia ela recebeu Jesus e saiu com um sorriso lindo daquela conversa. Eu não sei mais o que aconteceu com ela depois disso, mas eu sei que ela saiu das mãos do abusador, do acusador, do opressor. Ela saiu da mão daquele que só veio para matar, roubar e destruir. Ela saiu daquela situação que de alguma maneira era cômoda, a sua job style, onde ela tinha uma suposta cobertura, onde ela tinha uma suposta segurança, onde ela tinha um suposto conforto. Eu te falei que eu não tenho interesse nenhum em falar de igreja, mas são inúmeras as pessoas que andam por aí vítimas de abuso espiritual, onde pastores, líderes, obreiros e obreiras fazem das pessoas escravos, numa situação e numa relação terrível de domínio. Se você fizer isso, Deus não vai olhar para você. Se você sair dessa igreja, nunca mais as coisas vão acontecer para você. Se você não estiver debaixo da minha segurança, debaixo da minha proteção, debaixo da minha cobertura. Gente, Deus não tem isso para você. Quem te disse isso não é de Deus. Quem te disse isso não conhece Jesus. Quem faz isso com uma pessoa não conhece o que é graça. Igreja não está neste mundo para ser domínio sobre pessoas, mas para cuidar de pessoas, independente do que elas façam. Porque foi exatamente o que Jesus fez com a gente. Exatamente. Eu louvo a Deus porque as pessoas chegam para mim e pedem oração. Pedem que eu ore por elas. Mas eu fico muito chateado quando pessoas estão sentadas uma do lado das outras, terminam o culto, ao invés de pedir oração ao companheiro, vem pedir oração a mim. Passam pelo Josias, passam pela Valdete, passam pela Rafinha,
é dado, mais será cobrado. Eu tenho o ministério da oração e da intercessão, sim. Mas quem diz que o Paulo não tem? Quem diz que irmã Diana não tem? Quem disse? A religiosidade do abuso. Exatamente. E hoje ela vai ser quebrada aqui em nome do Senhor Jesus. Porque Deus nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Para que o pastor Almeida está aqui? Para que eu estou aqui? Para que o pastor Josué está lá em Portugal? Para que o Josias é líder nessa igreja? Para que a Néia é líder nessa igreja? Para que a Valdete é líder nessa igreja? Apenas para cuidarmos de pessoas e nada mais. Nada mais. Eu não posso ter domínio sobre você. Eu vi duas situações, eu quero terminar com elas. Eu cheguei numa igreja para pregar aqui em Governador Valadares. Na hora que eu desci do carro, veio um menino, 15, 16 anos. Ô pastor, me dá sua Bíblia. Eu pensei, olha, ele quer ver minha Bíblia, que menino interessado, ele quer ver. Aí ele pegou minha Bíblia assim e foi andando na minha frente com minha Bíblia. Eu pensei assim, será que eu não posso carregar minha Bíblia? É pecado carregar minha Bíblia. Aí ele chegou num lugar, falou assim, limpou o lugar, tirou uma pessoa que estava sentada, limpou o lugar, falou, pastor, pode sentar. Eu quase que falei, não, sento não. Para que isso? Para que isso é idolatria? Fui em outra igreja, aliás, eu telefonei para outra igreja, telefonei para a secretaria da igreja, falou, pastor fulano de tal, está aí? Não, tá não. Ah, tá chegando aqui. Sua bênção, meu pastor, meu líder. E não falou brincando, não. Falou sério. Sua bênção, meu líder. Ah, o Senhor te abençoe. Eu percebi, cara, que prisão. Que aprisionamento é esse? Daí vem os abusos. Numa igreja em que pastor é tratado a pão de ló, enquanto os membros são tirados da cadeira como pastor se para. Não. Eu conheci gente lá na Argentina que ligava para o pastor, não é brincadeira. Eu morei na Argentina 3 anos e meio. Eu conheci uma família que saiu machucada numa igreja, porque tinha que ligar para o pastor até para perguntar qual era o batom que a irmã tinha que usar naquela noite do culto. Hoje a Johnstown tem que ser destruída. Hoje a falsa cobertura espiritual tem que ser destruída. Hoje a falsa segurança tem que ser destruída. Hoje a gente tem que se desvencilhar disso tudo. Conheço pessoas que não entram mais em igreja nenhuma porque foram amaldiçoadas pelos pastores. Chegaram, pastor, eu estou saindo dessa igreja. Você vai sair, mas você vai sair com a minha maldição. Dava até para ver aquele chapeuzinho de bruxo na cabeça dele, né? O caldeirão do lado e a vassoura do outro. O nariz grande e uma verruga. Eu não sei quais foram as palavras de bênção ou maldição que você já recebeu na sua vida, mas você não precisa de nenhuma delas, se você tem Jesus. Se você tem Jesus, você tem propósito. Quem tem propósito não se detém nas lutas. Quem tem propósito tem autoridade. Quem tem propósito tem libertação em nome de Jesus e não se detém, porque quem tem propósito tem autoridade e vê a face nua e crua do abusador e na autoridade do nome de Jesus diz: sai, para nunca mais voltar. Eu profetizo no seu coração hoje a bênção da transformação. Mateus capítulo 11, coloca para nós aí, Rafinha, para a gente terminar. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Como Johnstown é apagado da nossa vida e da nossa história? Vamos lá? Lê aqui comigo. Aí você solta, né? Seus pulmões,
estavam tão apertados? Quem disse que você vai sofrer para sempre? Quem disse que vai doer para sempre? Quem disse que você vai ficar para sempre aprisionado? Quem disse? Quem disse? Olha o texto, isso aqui é antigo, gente. Isso aqui não é de hoje, não. Isso não é revelação nova, não. Isso é antigo. Vamos lá? Venham a mim. Todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você sabe o que acontece na Johnstown, na falsa liberdade, na falsa cobertura, na falsa autoridade espiritual sobre você? É que a gente fica cansado, sobrecarregado, fica com medo de levantar a cabeça e ser amaldiçoado de novo pela bruxa. Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Continuando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Qual é a razão? O último. Pois o meu jugo é suave. O jugo da igreja, de algumas igrejas, é pesado. Sim ou não? O jugo de alguns pastores é tão pesado que isso vai refletir na cabeça do sujeito. Ele não entra mais na igreja nenhuma, ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não entrega mais profecia, ele não fala mais em língua, ele não evangeliza mais, porque está amaldiçoado, está aprisionado na Johnstown espiritual. Mas olha aqui, Jesus falando com você hoje, Jesus dizendo: esse jugo é pesado, mas troca comigo hoje de jugo, troca comigo hoje de fato, porque o meu é leve, o meu é suave. Você quer sair daqui com peso? Ou você quer continuar com peso? Ou você quer continuar do jeito que você está? Não precisa, não pode. Hoje é dia de libertar, hoje é dia de sair, sem medo de nenhum tipo de vingança ou ameaça. Porque quem luta por você vai te proteger, e o nome dele é Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E só você que entendeu que Jesus está te tirando dessa cidade, da ameaça, da maldição. Você entendeu que Jesus está te tirando desse prejuízo, desse desconforto, dessa dor. Jesus te chamou hoje para te tirar. Só você que entende que Jesus te deu uma mão e a ajuda verdadeira. Sai do seu lugar e vem receber essa oração. Só você que entendeu. Você que entendeu. Então não é para você essa palavra. E tudo bem. Glória a Deus. Mas se você entendeu que é para você, e hoje a cidade falsa, da fortaleza falsa, vai cair por terra em nome de Jesus. Você está entendendo que a mensagem é para você? Então você vem com coragem. Coragem, sem medo. Pode juntar mais aqui à frente do pastor, por favor. Pode juntar, pode vir. Sem medo, sem medo. E eu louvo a Deus porque Deus está falando com você. Deus trouxe essa palavra ao seu coração. Passou. Querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, legada nessa noite, Pai. Deus querido, no nome do Senhor Jesus, você esteja levando agora cativo todo o espírito. Amém, Deus Deus. Todo o espírito, Pai, que vem para dominar as mentes, os corações. Oh, Deus querido, no nome do Senhor Jesus, Pai, todo trauma na alma, oh Deus querido, todo trauma emocional, Pai, cai agora por terra no nome do Senhor Jesus, Pai, e que a mente do teu povo seja livre agora, no nome de Cristo Jesus, amém. Pai, que o Senhor possa reinar com total liberdade, oh Pai, em cada coração, no nome do Senhor Jesus, e que haja graça, e que haja
Posso te fazer uma pergunta? Só você está sentindo o coração leve, a alma leve, depois dessa oração. Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Você saiu da direção. Você saiu da cidade do medo. Você saiu da cidade da ameaça. Você saiu da cidade da condenação. Você saiu da cidade do julgamento. Você recebeu o jugo de Jesus, que é leve o seu alma. Alguém tem que glorificar Deus forte. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Louvado seja o teu nome. Confirma, Senhor, a liberdade. Confirma, Senhor, o livramento. Confirma, Senhor, a troca de jugo. Confirma o descanso da alma. Confirma a nova caminhada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Volte com alegria para a sua cadeirinha e nós vamos orar para você receber a bênção do Senhor, não a nossa, mas a bênção do Senhor. Levanta as suas mãos, você que pode. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre você, te fortaleça, te dê coragem, te dê vigor, te dê visão, te dê propósito para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Que você tenha uma semana linda na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vai na paz poderosa de Jesus. Amém, igreja? Ó, quarta-feira, 19h30, nós estamos aqui. Domingo, 8h30 da manhã, e a juventude convocada para sábado às 19h30. Amém?